Estou aqui. Iluminação. Tá, eu acho que o certo seria o dar uma divulgada. Vamos dar uma divulgadinha. Eu tô com medo de sair depois daqueles problemas e tal. Mas mesmo se der problema, a gente vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá. Copiar link. Copiado. Deixa eu ser aqui. Não tem como eu. Aqui direto. Daí, agora sim. Top. Vamos esperar dar um minutinho de live, dar uns 2 minutinhos pra gente começar a nossa leitura. Hum. Ai, ai, eu acho que, tipo assim, no futuro eu queria colocar, não sei, numa cadeirinha, algum lugar mais daorinha pra gente fazer nossas lives. Mas aqui, por enquanto, tá ótimo. Mas no futuro, não, comprar uma mesinha, comprar um fundo da hora. Ai, só esperar o pessoal chegar agora. Tá chegando aí, já vai pegando seu cafezinho. Pegando sua Bíblia, nós lemos a palavra do Senhor, palavra do Senhor, que o Senhor escreveu pra nós. Ó, cara, como é que ele é bom, né, mano? Criou o jogo, aqui está o tutorial de como jogar o jogo e ainda vem ensinar pra nós. Olha que maravilhoso. Já vai deixando o seu like também. Dá umas 30 pessoas aí, dá nem um like, então é bem triste. Vamos lá. Eu ainda nem salvei nem a live de ontem, mas vou deixar pra salvar as duas. Depois que acabar essa daqui, eu já vou correndo no YouTube, já vou baixar as duas lives, fazer a edição nela todinha e vou colocar ela lá no nosso canal Mais um Louco por Jesus. Então seguem lá, que é lá que vai estar as lives, tá? Não vai estar nesse canal aqui não. Vai estar no outro. Deixa os likezinhos aí, fechou? E vamos começar. Vamos começar a palavra do Senhor. Vamos estar lendo Mateus capítulo 3, onde os títulos vão ser a pregação de João Batista, como era feito, e o batismo de Jesus Cristo. Então, antes de começarmos, vamos estar fazendo a nossa oração para que Jesus nos dê entendimento. Vamos lá. Senhor meu Deus, eterno Pai, estamos aqui na tua presença, Senhor meu Deus, essa manhã abençoada, Pai, para ler a tua palavra, Senhor meu Deus. Eu peço que o Senhor venha nos tocar agora, porque nós venhamos abrir o nosso coração e não só a nossa mente, Senhor meu Deus, para que a gente venha guardar, Senhor meu Deus, a sua palavra em nosso coração, porque o Senhor fala, bem-aventurado aquele que lê a minha palavra e guarda em seu coração. Então, Senhor Deus, que o Senhor venha tocar cada um dessa live, que venha ter uma semana abençoada e venha ter um dia abençoado, Pai, que a gente venha ter mais esse gosto e o prazer por ler a Tua palavra, não só ler assim de qualquer jeito, mas que a gente venha ler com gosto, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já te agradeço. Amém. Então, vamos começar a pregação de João Batista. Ahn, E naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do clamor do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas varedas. Mais uma vez a gente vê, né, que Mateus está tentando de novo mostrar que está se cumprindo o que está escrito no Velho Testamento no Novo. O Novo Testamento é o cumprimento da palavra do Velho Testamento. Então, prestem atenção bastante nisso, que ele sempre vai falar dos profetas, tá se cumprindo a palavra dos profetas Isaías, principalmente Isaías, lá no Velho Testamento, e de Moisés e assim por diante. Vai. E esse João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e do mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando seus pecados, e vendo ele, muito dos fariseus e dos sacerdotes que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento, e não presumais de vós mesmo, dizendo: temos por pai a Abraão, porque eu vos digo,
o mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore, pois que não produzir bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é o mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, e em sua mão tem a pá, e limpará a sua ira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Aí terminando aqui, a gente vamos lá para o batismo de Jesus Cristo. Então veio Jesus da Galiléia para ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: careço dado por ti, vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, subiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que maravilhoso a palavra de Deus. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou dar uma leitura em umas próprias anotações que tem aqui na minha Bíblia que vão explicar essa palavra que a gente acabou de ler. Vamos voltar aqui um pouco. A gente vai lá para Mateus 2, onde nós vamos entender um pouco sobre o arrependimento que o João Batista prega. O que é esse arrependimento que ele fala? Então, vou dar uma lida nela aqui agora. A base da pregação de João Batista era o arrependimento. Essa é a principal condição para a entrada no reino de Deus. O verdadeiro arrependimento consiste em abandonar o pecado, em sentir profunda tristeza por tê-lo cometido. É diferente do remorso, que não passa de um mero sentimento de inquietação na consciência. E com isso se faz que depressa a pessoa volte a cometer os mesmos pecados. O arrependimento, por sua vez, vem de uma mente consciente e decidida a mudar. O próprio Espírito Santo é quem provoca esse desejo daquele que é sincero e que atende a sua palavra. Oh, como o Senhor é maravilhoso! Aqui ele fala sobre arrependimento. Muitas pessoas pensam, cara, quem vai pro céu? Quem vai pro céu, quem faz boas obras, quem usa a camisa do Senhor, quem tem várias pulseiras aqui, escrito Jesus, quem tatua nas costas assim, Jesus Cristo e fala por aí que é cristão e tal e tal. Mas não é isso. Cara, o arrependimento, quem vai entrar no reino dos céus é quem largou os seus pecados, é quem se arrependeu. É engraçado que a gente vai ver em Mateus que lá na hora da crucificação de Jesus Cristo, tá? O Jesus crucificado e ao lado dele também tem mais duas pessoas crucificadas. E tá escrito na Bíblia que fala: é maldito aquele que é crucificado, maldito aquele que é crucificado e é posto em madeira. Então os três, tirando Jesus, eram malditos por estarem ali. Não é qualquer um que é preso em madeira, é pessoas malditas. Então Jesus se fez maldito em nosso lugar. Jesus esteve lá. E lá, tipo, tinha um cara, enquanto de um lado tinha um cara zoando Jesus, se você é Jesus, você sai daí e tal. Do outro tinha um cara que se arrependeu no último momento. Ele não se batizou, ele não fez pregações, ele não foi para a igreja, ele não fez milhares de coisas na terra, ele não falou do amor de Jesus Cristo aí para todo mundo. Ele não deu tempo, né? É porque não deu tempo dele fazer tudo. Mas no finalzinho ele se arrependeu e Jesus disse: ainda hoje nos veremos no reino de Deus. Então, cara, é maravilhoso, cara. Entenda isso, ainda mais você que tá fora da igreja e principalmente os cristãos que estão dentro da igreja. Porque eu mesmo, antes de ter um encontro com o Senhor Deus, de arrepender dos meus pecados, liberar o perdão, eu ainda tinha essa mente de que tinha que fazer muita obra para ser salvo assim. E só me preocupava com a lei. Eu era que nem uns sacerdotes antigamente, que só eram a base da lei, não do arrependimento, que só ia ser salvo quem cumprisse a lei, sendo que é impossível cumprir. Você já é um pecador, assim como nasceu. Cara, o arrependimento a gente não conquista, entenda. O arrependimento é a salvação. A salvação a gente não conquista.
Então, ela é de graça, ela foi dada de graça por nós. Então, cara, Jesus é maravilhoso, só mostra o quanto Jesus é maravilhoso. Ele se entregou pela gente. Então, a salvação a gente não conquista, a gente não faz por merecer, nós não merecemos nada. Nós ganhamos ela de graça. Então, entenda que é salvo aquele que se arrepende de todo o coração. Ai, como é que eu sei que eu fui. Ah, é. Mas eu falo que. Mas eu a perdoei e tal. Mas ele fala aqui que não é só um sentimento. Tem muitas pessoas que sentem. Como é que ele fala aqui? É. Cadê? É uma inquietação, né? Um sentimento de remorso. Não é que você tem um remorso. Eu pequei. Você sabe que você pecou. Quando eu pecava, eu sabia que eu pecava. Batia na minha consciência, eu ficava mal. Eu pensava que, pô, isso aqui já é um arrependimento. Não, isso é só um remorso. É só uma inquietação, é só uma tristeza. Porque a sua consciência mesmo fala, ó, você tá fazendo errado. O espírito que ela fala, ó, você tá cometendo um pecado. E aí você fica ruim. Mas eu não me arrependia. Muito ao contrário. Eu dormia, fazia outras coisas. Então, aquele que é salvo é aquele que se arrepende verdadeiramente. Aquele que não quer mais cometer os seus pecados. Ficam as pessoas no mundo assim, não, eu vou curtir o mundo, vou curtir as baladas, aí quando chegar o momento eu me arrependo ali de qualquer jeito. Não, cara, você tem que arrepender de todo o seu coração, é você se arrepender e não voltar mais seus pecados. Quando você se arrepende de verdade, abre o coração para o Espírito e você conhece, sabe que você é perdoado, depois que você entende que você já é perdoado, cara, você não quer mais cometer os pecados. Quando você pisa nos lugares onde você pecar, você já sente aquela dor no coração, aquele remorso de estar ali. Você é estranho, você fica estranho ali no meio. Então, que a gente vem entender isso. Salve aquele que se arrepende de seus pecados e não comete mais eles, e sim começa uma vida nova com o Senhor. E aí, continuando na nossa análise aqui, os fariseus e os saduceus. Vamos entender um pouco sobre o que são os fariseus e os saduceus? Ah, Vamos lá. Fariseus e saduceus eram grupos religiosos muito influentes entre os judeus. E os fariseus se destacavam mais perante o povo, porque ostentavam a posição de cumpridores da lei de Moisés. Eram tidos como homens santos e piedosos, mas na prática eram falsos e mentirosos. Diziam às pessoas que a única maneira de obter a salvação, vamos ver aqui, era por meio da lei. Exigiam que todos obedecessem à lei, no entanto, eles mesmos não praticavam o que ensinavam. Além disso, valorizavam mais as tradições do que as escrituras sagradas. Já os saduceus faziam parte de uma seita composta de pessoas mais ricas e influentes. Alguns eram comerciantes e aristocratas, e outros vinham de famílias de sacerdotes, porém não criam em milagres e em nada que envolvesse o sobrenatural. Diziam crer nas escrituras, mas deturpavam os ensinamentos. Eram adversários dos fariseus e muito ligados aos romanos, e ainda usavam a religião para se infiltrar entre os poderosos e os políticos. Então aqui a gente entende um pouco mais sobre o que eram os sacerdotes, né? Então que a gente não via ser que nem esse sacerdote. O que era um sacerdote? Ele se falava que era do Senhor, ele se mostrava estar, mas era só mais um religioso. Não era um filho, não era um cristão, era um religioso. Então que a gente não via ser um religioso que só vive pela lei de Moisés, que acha que a salvação vem só depois que você cumpre todos os mandamentos, depois que você tem que ter uma vida santinha na terra, para assim você ser salvo. Não, cara. Ser salvo é você entender que você é imperfeito. Ser salvo é você entender que você é pecador. Você entender e se arrepender dos seus pecados. E entender que você é perdoado e começar uma vida nova com o Senhor. É você fazer isso de espontâneo coração. Jesus vai quebrar o seu coração. Mas você precisa abrir ele para ele. Porque Jesus ele não é mal educado. Você deve abrir o seu coração para Jesus. Jesus não vai bater na porta com tudo e vai invadir, vai te pegar. Não, Jesus vai falar, ei, toque, toque, eu posso entrar e fazer mudança na sua vida? Só que aí vai depender de você se você vai abrir. Então, que a gente não visse aqui nenhum sacerdotes. Os sacerdotes eram mentirosos. Eles falavam para os outros cumprirem. Eu era muito sacerdote na minha época antigamente. Quando eu era da minha primeira igreja, eu era muito assim. Eu julgava muitas pessoas pela lei. Ó, você não faz isso, tá escrito na Bíblia aqui, então você é um pecador. E adivinha? Adivinha? Eu mesmo não seguia a lei, cara. Então, que a gente não visse aqui nenhum sacerdotes. Sacerdotes, eles pregavam a lei, mandavam os outros seguirem as leis,
mas quando via, eles mesmos não seguiam. Então que a gente venha a ser que nem o João Batista. João Batista, ele era um estranho, cara. Que a gente vai ser estranho na sociedade. A gente nascemos para ser o sal da terra. Nós não nascemos para agradar todo mundo. Jesus não vem para a terra para agradar todo mundo. Jesus, se você tá tendo uma vida de e tá tudo ok, não tá sendo não tá uma vida top, não tá tendo perseguições, não tá tendo desertos, tem alguma coisa errada aí. Se é pra nós sermos que nem Jesus, cara, é pra rolar perseguição, é pra rolar conflitos, é pra rolar deserto, mas tudo isso será pra formar um grande homem. É com treinamento, é com dedicação, é quando você passa por desafios que você aprende e que você cresce espiritualmente. Então, que a gente venha ser que nem João Batista, cara. Claro que a gente não precisa usar as roupas, hoje em dia a gente não precisa mais usar as roupas de pele de animal. Não tô falando pra vocês comerem grilos, que nem ele fazia, não. Mas pra ser um estranho, é pra vocês serem um estranho na minha sociedade, não só mais um. Acaba o culto, você no mundo andando por aí, só mais um, com as roupas normais, com andando pra lá e pra cá, não. Que por onde você andar, você seja como você é na igreja. Que você seja um filho do Senhor em todos os lugares, na igreja, em sua casa, no seu trabalho, que nem o pastor prega para mim, para a gente ser que nem a eclésia. O que que era uma eclésia? Era quando tinha os soldados, eles invadiam na força do braço, ganhavam dos soldados e ganhavam a mente das pessoas do povo que morava naquele reino, com as eclésias, ganhavam a mente das pessoas. Então que a gente venha ser que nem a eclésia do Senhor, que a gente venha ganhar as vidas em todos os lugares e por onde as pessoas e por onde a gente pisar, que não seja a gente pisando, que seja Jesus pisando, que a gente somos vaso. O que que é vaso? Vaso ele só serve para conteúdo, não é nós que somos o foco, mas não é nós que temos que ser o foco do evangelho do Senhor. E sim Jesus, as pessoas têm que olhar para nós e ver Jesus e ver coisas boas, não coisas ruins. Então é isso, sejam um vaso do Senhor, sejam que nem um João Batista, não sejam um sacerdote que prega, que prega, que prega, mas não segue as próprias pregações e que vive em cima da lei e acha que a salvação só vem para aqueles que cumprem a lei, não para aqueles que pedem o perdão. E aí, continuando na nossa análise, frutos dignos de arrependimento. Os religiosos que chegavam a João os religiosos que chegavam a João para serem batizados não tinham consciência de que estavam perdidos e de que precisavam do Salvador. Isso significa que se não houver o reconhecimento do pecado, tampouco haverá arrependimento. Tá vendo como é importante? É importante nós não autoconhecer. Conhecer os nossos pecados, a gente ter um autoconhecimento. Ó, eu pequei nisso, eu sou um mentiroso, que nem Jacó fez. Jesus perguntou para Jacó, o nome Jacó significa uma coisa ruim. E quando Jesus perguntou para Jacó, quando Deus perguntou para Jacó qual é o seu nome, ele esperou para ver o que Jacó ia fazer. Se Jacó ia mentir, se Jacó ia falar, não, meu nome é Joãozinho, meu nome é Carlos, só para não falar Jacó, que significa mentiroso, que significa trapaceiro. Mas não, Jacó pegou e falou, eu sou Jacó. Então, que a gente venhamos ser que nem Jacó também. Que a gente venhamos ter o entendimento dos nossos pecados. Ó Deus, eu errei nisso. Eu sou um falho, Pai. Eu sou um mentiroso. Eu sou um viciado. Eu sou pecador. Que a gente venhamos ter esse entendimento. Porque quando a gente bota nossos pecados para Cristo, aí sim a gente pode entrar na nossa fase de arrependimento. Ó Deus, eu pequei, pequei, pequei. Mas eu me arrependo, Senhor meu Deus. Mas eu estou aqui para buscar o arrependimento. Então, que a gente venhamos a ser assim também. Então ele fala assim, ó, isso significa que se não houver o reconhecimento do pecado, tampouco haverá o arrependimento. Deus não aceita uma mudança superficial, e sim uma sincera conversão no mais íntimo de cada pessoa. Aquele que abandonou o pecado e se voltou para Deus com sinceridade, para ter um comportamento totalmente diferente do que apresentava. Essa mudança evidencia os frutos do verdadeiro arrependimento. Ó que top, ó que top. Então ele fala, depois que você tem um arrependimento verdadeiro, você não vai ser mais o mesmo, cara. Até você tentar, não tem como mais. Eu mesmo. Uns dias atrás, meus amigos me chamaram pra ir jogar uma sinuca. Eu falei, e o Espírito Santo já tocou em mim e falou, não vai. Não é pra você ir, porque isso aí já é no mundo. Isso aí já são coisas do mundo. Você agora é uma nova pessoa, você é um ser humano diferente.
E mesmo o Espírito Santo tocando em mim, mesmo o Espírito Santo com a intuição tocando em mim, eu sabendo que não era pra mim ir, mesmo assim que eu falei, não, eu vou, porque tudo bem, eu vou lá, mas eu não vou pecar, não vou. Aí quando eu vou lá, o que acontece? É um ambiente que não é do Senhor, é um ambiente que é totalmente do mundo, minha alma, o meu corpo, minha mente não se sente confortável mais. E eu já fui naqueles lugares antes, eu me sentia confortável, eu não ligava pra minha para mim em volta, mas quando eu vou lá, eu sinto o peso do lugar, eu sinto que ele não é um lugar do Senhor, eu sinto que Deus não está ali. Então, eu falei, não, eu vou lá, mas vou só me divertir com meus amigos. Eu não vou, não vai ter, eu não vou fazer nada demais, mas mesmo não fazendo nada demais, cara, meu corpo ele não fica bem. É totalmente desconfortável. É que nem uma pessoa que é do mundana ir pra uma igreja, assim. No começo é desconfortável. Que não tem, não é o costume dela estar num lugar assim. E agora comigo também é assim. Como eu estou com Cristo, aquela pessoa que se arrependeu, que agora vive uma vida com Cristo, quando ela vai para o mundo, ela já não se sente mais confortável. Ela não consegue viver no mundo como ela vivia antes. Então eu fui para aquele lugar, cara, e foi totalmente desconfortável. Depois cheguei em casa, eu pedi perdão para Deus. Deus, você falou para mim não ir. Deus, você falou que eu não devia estar lá. E mesmo assim eu fui, né, Cedro? Mesmo assim eu insisti, eu quis negociar com o Senhor, eu briguei. E depois cheguei em casa, pedi perdão e falei, cara, essa foi a última vez que eu vou em ambientes assim, onde não tem um senhor, que, cara, porque não tem como negociar. Depois que você anda com Deus, amigo, já era. Você vai ter uma vida nova e transformada. E não será fácil. Muitas pessoas se enganam. Ah, não, uma vida com Cristo vai ser uma vida fácil, vai ser uma vida bacana. Pelo contrário, tem que ser e vai ser uma vida totalmente difícil. Porque você começa a viver com o Senhor de verdade. Aqueles amigos vão começar a falar, a sua família vai começar a falar, as pessoas que você andava antes vão começar a falar, ô, se não era assim, tal, volta pro mundo, vai vir tentações, vai vir julgamentos e vai vir perseguições. Então, a vida de um cristão não é fácil, ela não deve ser fácil. Então, a gente temos que buscar cada vez mais o Senhor e pregar o seu evangelho para toda criatura, assim como o Senhor pede, ok? Continuando. Batismo com o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é o selo e a plenitude de Deus em nós. Isso significa revestimento de poder, força, coragem e intrepidez e audácia para viver tal qual viveu Jesus na terra, tal qual viveu o Salvador Jesus na terra. Já o batismo com fogo é considerado uma provação severa que acontece logo após o batismo do Espírito Santo. Certamente, todos os verdadeiros seguidores da palavra de Deus passarão por grandes provações por causa de sua fé. Mais uma vez ele fala o que eu acabei de falar, né? O batismo com o Espírito o batismo com o Espírito é um selo, né? Um selo de plenitude de Deus. Então agora, ó, esse aqui é meu filho, assim como Jesus fala ali, ó, ele fala no finalzinho, no Mateus 3 lá no 17 ele fala: Eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me compraz. É quando você mostra para o mundo, ó, agora eu tenho uma vida nova, agora eu tenho um Deus novo, agora eu tenho um novo amigo, eu tenho um novo pai, que é o Senhor Jesus Cristo. É quando você mostra para o mundo que agora eu sou uma nova pessoa. Então é muito importante que a gente tenha esse batismo nas águas, esse batismo no Espírito, e se Deus quiser ainda, esse batismo no fogo, que acho que todos terão, todos os crentes que estão com o Senhor terão, que é uma aprovação, que vai vir, cara, vai vir coisas ruins. É quando você andar pro mundo, quando você pisar no mundo, Deus vai te pegar e vai queimar você com fogo para lembrar, ó, você é meu filho, você é meu. Ele vai quebrar o vaso e vai fazer um vaso novo, quantas vezes for necessário. Isso é uma prova de amor. As pessoas pensam, nossa, mas que Deus malvado é esse? Cara, isso é uma prova de amor, porque o mundo ele pode te quebrar muito mais. Então a escolha é melhor ser quebrado pelo Senhor do que ser quebrado pelo mundo, porque o mundo, cara, ele não tem dó. Já Deus ele quebra com amor, porque ele sabe o que é melhor pra você. É que nem um pai. Deus é que nem um pai. Imagina você sendo um pai e o seu filho começa a entrar no mundo das drogas, no mundo da bebida. O que que você faz? Você, com amor, cara, você vai querer tirar de todo jeito de lá. Vem, filho, bota no carro, vamos pra casa, vem pra cá, vem pra isso. Claro que vai chegar um tempo que aí você vai dar o livre-arbítrio pra ele, assim como ele dá pra nós. Ele vai pegar e vai falar, mas assim, aqueles que é filho, aqueles que já estão com o Senhor, que se arrependeram, aqueles que estão no mundo, Deus ainda quer salvar, mas aqueles que já são salvos, aí você não vai voltar mais. Você que já foi salvo, você não vai voltar mais pro mundo, não. Agora eu vou voltar pro mundo, depois eu vou me arrepender e vai ficar tudo ok. Não, agora você é do Senhor. Agora você tem que ter, o Deus tem um grande projeto na sua vida. Deixa eu dar uma focada aqui que escureceu. Aí. Tá bom, então voltando, né? Provação por causa da sua fé.
Agora, vamos ver um pouco sobre o batismo de Jesus. Vamos dar uma análise sobre ele. Se o batismo nas águas é os arrependidos, por que o Senhor Jesus precisou ser batizado? É uma grande pergunta que as pessoas fazem. Por que Jesus foi batizado se ele já era perfeito, né? Por que Jesus foi batizado? Uma vez que jamais cometeu qualquer tipo de pecado. Para entendermos isso, é preciso saber que ele nasceu como todo ser humano, mas com uma grande diferença. Ele foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo. Sua manifestação no mundo, a sua manifestação no mundo, antes de morrer e ressuscitar, e ser glorificado foi exclusivamente humana. Daí a razão pela qual era imprescindível receber tanto o batismo nas águas quanto o batismo com o Espírito. Afinal, como um homem, ele precisava de condições especiais para sobrepujar os desejos da sua carne e exercer o seu ministério pelo qual vem. Então o pessoal pensa que Jesus, quando estava na Terra, ele era um super-herói, era um super-humano, ele podia sim ter os poderes e tal, mas Senhor, cara, ele era humano. Muitas pessoas não entendem isso, mas ele veio na perna, ele estava em um corpo totalmente humano, com sentidos humanos. Isso que as pessoas não entendem, ele vem aqui 100% humano, 100% e 100% Deus, mas ele não vinha só como Deus, e sim como um humano. Então por isso que ele teve esse batismo. O batismo nas águas, o batismo do Espírito Santo, cara, é que nem nós colocamos uma armadura do Senhor. É um revestimento do Senhor. Por isso que é importante sermos batizados. Por isso que é importante demais termos esse encontro com o Senhor verdadeiro. Para assim sermos revestidos e ficarmos fortes no Espírito do Senhor. E assim podemos andar no seu mundo agora com uma proteção divina. Agora com Deus do nosso lado. Porque nós não estamos sozinhos. Muitas pessoas pensam, ah não, vou só andar com o Senhor, ler a Bíblia. Cara, você precisa receber esse batismo do Senhor. Então, vamos lá. Continuando. A Trindade Divina. E assim também, só mais uma análise. Isso é um ensinamento para nós também, né, cara? Se até Jesus se batizou, por que você não? Então muitas pessoas pensam, ah, não, não vamos batizar, não tem para que se batizar, para que se molhar, sabe? É só uma molhadeira, não é, cara. É você tá mostrando pro mundo, é uma demonstração nas águas, né? Nas águas é uma demonstração pro mundo de que agora você é do Senhor. Que agora você é do Senhor e que você não pertence mais ao mundo. Foi uma aula que você deu para nós e para mostrar, ó, se até eu me batizei, cara, vocês também devem se batizar, ok? Trindade divina. Temos nesses versículos uma descrição gloriosa da manifestação da Santíssima Trindade. O Filho sendo batizado nas águas, o Espírito Santo vindo sobre ele em forma de uma pomba e a voz do Pai, identificando do céu o seu Filho amado, o Senhor Jesus. São três pessoas distintas, mas ao mesmo tempo um só Deus. Como isso é um mistério, devemos nos alegar por termos essa base de conhecimento, e uma vez que o culto fica para o Senhor, e uma vez que o culto fica para o Senhor. Então, esse aqui foi o final, foi a última análise, e aqui acaba com a Trindade, né, cara, que é mostrado. Se vocês perceberem nesse final no batismo, ele mostra a Trindade. É a primeira vez que a Trindade é mostrada aqui no Novo Testamento. Filho sendo batizado, o Espírito Santo em formato de pomba descendo e a voz de Deus o reconhecendo como filho amado. Então, encerrando, qual é o título dessa live aqui hoje? Cara, como um cristão ganha salvação de verdade? É com arrependimento. A partir do arrependimento que vem a salvação. A salvação vem a partir do arrependimento. Então, devemos reconhecer nossos pecados, devemos pedir o perdão de Deus, o arrependimento verdadeiro, não só ter um rancor aqui, ah, não gostei daquilo que eu fiz, me perdoa aí, Deus, aí, tá bom? Me perdoa aí, vamos começar tudo de novo. Não, porque senão você vai cair de novo, aí você vai pedir perdão, vai cair de novo, vai ficar nesse ciclo infinito. Então, reconhecimento do pecado, você entender que você é um pecador, entender que nem Jacó fez, falar o seu nome para Deus, ó, eu sou Jacó, eu sou um pecador, eu sou um falho, pedir o arrependimento e assim viver uma nova vida com o Senhor. Então, essa foi a live de hoje, pessoal. Mateus capítulo 3. Peço para que você leia ela também em casa de novo, se quiser. Se você tiver uma Bíblia que nem a minha é muito top, ó.
porque ela tem as escrituras do Senhor, né? A palavra de Jesus aqui, ó, toda em vermelhinha quando ele fala, e ainda tem também aqui a explicação, uma explicação ela é da Universal, tá? E aqui embaixo tem uma explicação de versículo por versículo, bonitinho, bem detalhado, e também a minha base para estar fazendo esses vídeos, vem lá do Pastor Lucinho Barretos, então vão lá no canal dele, se inscrevam, achem as playlists que ele tem lá liberada para que você também venha aprender com uma pessoa já formada, uma pessoa bem mais experiente do que eu, já no Evangelho, uma pessoa bem mais grande na fé, né? Eu ainda sou um bebê, ainda sou uma criança, que estou aprendendo cada vez mais com a palavra de Deus. Então, que a gente vamos ler, porque isso aqui, cara, se às vezes a pessoa quer, eu quero escutar a palavra de Deus, tá aqui, ó, tá tudo anotado. Ó, há pessoas que oram querendo que Deus fale com ela, aqui, ó, tá tudo aqui, tá? Anotado ainda, pra você ver e reler, ver vídeo, relembrar. Tem gente fazendo vídeo que nem eu, então leiam a Bíblia. Crente que não lê a Bíblia, rapaz, vai ser pego, hein? Então, leiam esse livro santo, esse livro magnífico. Também, ó, estou lendo outro livro também, C.S. Lewis, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Mano, muito bom esse livro. Eu li só duas cartas só e minha cabeça já deu um ban assim de entendimento. Recomendo demais. Você que é uma pessoa que tem dinheiro e gosta de ler, mas esse livro aqui não é muito caro, não. Você vai achar ele. Meu irmão mesmo comprou com promoção, R$ 40 ele comprou lá na loja, lá esqueci qual é o nome da loja. Mas você acha ele com um precinho bacana, recomendo demais se você lê, se você gosta de ler livro. Tem uns dois projetos para fazer no canal lá do Mais um Louco por Jesus, que eu vou fazer vídeos, então fiquem ligados lá, se inscrevam, ativem o sininho para vocês receberem as notificações, deixem uns likes nos vídeos que vão estar saindo, que o vídeo que eu vou lançar vai ser uma análise, vai ser o que eu entendi desse livro aqui, do C.S. Lewis, e também vai ter um especial de setembro, vou fazer um negócio bem da hora sobre o NoFap, sobre a resistência à pornografia, sobre a luta contra esse vício. Então fiquem ligados lá no canal, que eu vou estar postando em setembro uma série muito bacana sobre como a gente pode lutar contra esses vícios, não só contra o vício da pornografia, mas sim com outros vícios também, e a análise do nosso livro C.S. Lewis. Então, essa foi a livezinha, pessoal. Eu agradeço, tá? Próxima segunda que vamos ter aqui já o Mateus 4, simplesmente o versículo, a parte da Bíblia toda que eu mais gosto, é Mateus 4. Então vamos ter, eu vou ler o meu melhor, eu não preciso nem ver vídeo nenhum, eu já entendo tudo isso aqui, entendo, né? Mas sempre você vai entendendo cada vez mais. Vamos ler sobre a tentação de Jesus Cristo, eu gosto demais dessa passagem bíblica. Então se preparem que segunda vai ser show, hein? Muito obrigado, tenha uma semana abençoada, que Deus toque a vida de cada um de vocês. E quem ainda não se arrependeu, que venha se arrepender, cara. É uma vida maravilhosa, cara. Quando você. O mundo ele é vazio, cara. O mundo ele. Sabe que você tem um vazio no seu coração, sabe que você no mundo para que você não caia mais em tentações, você para que segure o mal de novo, você precisa estar segurando outra coisa, porque na força do braço você não ganha, tá bom? Então, juntos com o Senhor, que a gente sejamos mais um louco, uma geração louca pelo Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela live de hoje. Valeu, falou e tchau. Nossa, eu falei muito agora, hein? De tomar uns 2 litros de água agora. Aqui, ó. Pronto. Vamos encerrar, vamos encerrar.